Opa, você tá bom? Nick aqui falando. Hoje meu questionamento é o seguinte: você acha que sabe de tudo? Que conhece tudo? Você é o tipo de pessoa que fala assim, cara, eu sei, é sim. Será que é? Durante muito tempo da minha vida, na realidade, muito tempo não, mas uma parte da minha vida, eu acreditei que, de fato, eu entendia as coisas, eu conhecia as coisas. E até algumas vezes eu achava que eu conhecia melhor do que outras pessoas. Estava errado. Essa parada de para tudo ter resposta. Parece que a gente é moldado a ter resposta para tudo. Você já reparou isso? Se eu te faço uma pergunta, ainda que você não saiba, será que você é o tipo de pessoa que vai querer me responder mesmo não sabendo? Porque é engraçado. Se você não sabe, por exemplo, fritar um ovo, mas eu vou lá e te pergunto, você sabe fritar um ovo? Você, sei, porra. Tão fácil. Será que sabe mesmo? E ainda peguei a ideia de um fritar um ovo, né? Que de algum jeito é bem simples mesmo o processo. Mas e se eu conversar com você algo mais complexo? Por exemplo, você sabe fazer um motor? Um motor de carro? Ou um motor que eu possa utilizar numa certa engrenagem aqui que eu quero desenvolver no meu sítio, alguma coisa do gênero, assim, para abrir um portão, alguma coisa do gênero. Será que você saberia fazer isso? E aí vem aquela coisa dentro de você, tipo assim, cara, mas eu posso. Eu posso tudo. Inclusive fazer o motor. Realmente, cara, você pode. Mas será que você tem consciência que nem sempre você tem resposta para tudo no momento que você precisa? Porque quando eu falo resposta, são meios de ação que você vai executar algo que você precisa em determinado momento. Desde o colégio, de algum jeito, tiram da gente essa possibilidade de entender que não sabemos de quase nada. Que o conhecimento que passam para a gente, na realidade, os entendimentos que passam para a gente são totalmente abstratos. E quando você vai viver a vida real, vai depender da sua individualidade para que assim você consiga executar aquele problema que surge para você. Será que você conhece as coisas, de fato, como você deveria conhecer? Quando você percebe que a maioria das coisas ao seu entorno você não sabe a resposta de como elas se processam ou como você poderia estar coordenando aquele processo, você entende o tão pequeno que você é, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de você aprender a executar parte dessas ações. Agora, existe uma outra beleza, que é o seguinte: o ser humano, ele consegue entender e conhecer parte dos processos que outros seres humanos desenvolveram. Mas e quando aquilo que está à frente dele não foi outro ser humano que fez, mas foi o próprio Deus? E aí, como é que ele faz? Será que ele pode explicar as coisas que outro ser humano não fez? Por exemplo, se você viu um cartão de aniversário, aqueles que abrem bonitinho, sabe, aqueles pop-up. Acho que é pop-up, se não me engano, né? Que você vai e abre, aí tem aquela. Faz uma figura bonita, né? Meio que 3D ali. E aí você olha aquilo ali e fala, pô, que legal, cara. Vou fazer isso aí de presente pra uma pessoa. Vou fazer isso aí de presente pro meu filho. Aí você observa, vai lá e vê o mecanismo. Se eu acho que é desse jeito. Aí você vai, faz, não dá certo. Você, não é desse jeito, é desse jeito. Aí você acaba descobrindo, você, opa, consegui. E aí você vai lá, você modelou, você observou aquilo e deu de presente para uma outra pessoa que você queria, no caso seu filho, suponha.
sua esposa, enfim. Agora, quem é que fez esse cartão anterior? Foi outro ser humano. E o que você fez, você modelou. Ou seja, foi algo que foi inventado e desenvolvido por outro ser humano. E aí você teve essa capacidade, usou sua capacidade cognitiva, você usou sua inteligência, ou seja, sua capacidade de perceber a realidade tal como ela é, e você usou os meios que você possuía para chegar mais próximo daquilo ali, ok? Ok. Mas e quando algo não tem uma origem humana, tem a origem divina, o qual o ser humano ele não consegue, de forma nenhuma, reproduzir? O que o ser humano ele vai fazer então? Ele vai tentar se aproximar daquilo, mas ele vai se aproximar em perfeição? Lógico que não. Primeiro que o ser humano é imperfeito. Segundo que o que ele vai fazer é mais imperfeito do que ele, pô. Ele pode tentar se aproximar daquilo que Deus fez, mas é tão longe. É só você observar essas ideias aí de robô, inteligência artificial, os motores em si que tentam representar mais ou menos o funcionamento de um sistema de um corpo humano ou de um corpo desenvolvido pelo próprio Deus, criado pelo próprio Deus. Cara, tá muito longe, cara. Aí existe hoje aquelas discussões, né? Não, porque vamos desenvolver projetos aqui onde o ser humano vai botar um chip, ele vai poder basicamente carregar todo o pensamento que ele possui, todas as ideias, e vai ser colocado num outro corpo, e ele vai ser eterno. O que a gente observa? Que o ser humano, de algum jeito, ele quer controlar as situações como se ele fosse o próprio Deus. Só que ele consegue, de certa maneira, copiar um outro ser humano diante do que o outro fez e teve uma ideia, ou seja, Deus permitiu que ele tivesse uma ideia, ele trouxe aquela ideia à vida, ou seja, ele fez aquela coisa acontecer e vem um outro e copia, né? Sempre assim, mais ou menos, a história humana, né, ao longo do tempo. Ok. Agora, quando a coisa é divina, quando ela tem a criação, quando essa criação é divina, não existe como o ser humano fazer aquilo como Deus fez. O máximo que ele pode fazer é tentar se aproximar daquilo, mas muito, muito mal feito. Então, quando isso acontece e ele não assume que ele não tem essa possibilidade de criar tal como Deus cria, o que ele faz? Ele inventa um tal de uma coisa chamada modelo. Esse é o modelo. Esse modelo é o coerente. Esse modelo é o certo. Só que aí, esse modelo basicamente está cheio de buraco. Ele tem que ficar tapando buraco, porque ele fala que ele conhece tudo. E o modelo dele explica tudo. E explica justamente aquilo que o homem não sabe fazer. Ou seja, são modelos cheios de buracos, teorias cheias de buracos, que o ser humano acha que fez a coisa tal como ela é. E não é verdade isso. O ser humano tem a capacidade de fazer uma formiga. Mas ele acha que os modelos que ele cria, que as teorias que ele fala, representam a verdade em si. Esse conjunto de verdades, esse sistema de verdades que trabalham em conjunto, ele acredita que ele é responsável por aquilo. E ele cria modelos e fala, é isso aí. E aí vem outras pessoas e, opa, aquele ser humano falou, é verdade, viu? E aí começa um burburinho, onde existe uma mentira sendo contada por um mentiroso. E um conjunto de pessoas que acreditam naquela mentira como se ela fosse real. Isso porque o ser humano não teve a humildade de entender que ele não tem o conhecimento de tudo. Que o seu entendimento sobre as coisas é extremamente limitado. O conhecimento que chega provém da permissão divina e que nem todos possuem, por isso você necessita que outros compartilhem com você suas ideias, seus pensamentos, que têm uma origem divina. Esse compartilhar é um compartilhar fraterno, um compartilhar de irmão, que nem todos possuem. Isso faz parte da história, isso faz parte dos seres humanos. Ou seja, se um ser humano compartilha contigo algo que é bom,
que ele está vencendo, quer vencer em conjunto, ele está convencendo você de algo que é bom, que ele viveu, ou seja, um conhecimento que ele recebeu. Agora, isso acontece com todo mundo sobre todos os aspectos? Não. Por isso que cada indivíduo é especial, por isso que cada indivíduo tem uma peculiaridade. E se cada um carrega consigo algo que representa a verdade porque Deus assim permitiu, e se ele compartilha, isso é magnífico, porque se torna essa divulgação das verdades que existem e que Deus permite conhecer. Mas depende sempre do trabalho do outro em vir comentar um pouco sobre essas informações que Deus nos permite receber. Por isso que Jesus fala, né, para a gente levar a palavra. A palavra é a verdade. Ou seja, de algum jeito você está se aproximando de Deus sobre as coisas. Mas tendo conhecimento que você não conhece tudo. Que o seu entendimento sobre as coisas é extremamente limitado, o conhecimento é uma permissão divina, e que isso é normal. E que não adianta você falsear e falar que os seus modelos, na realidade, que o modelo de outros representa a realidade da criação divina, sendo que o próprio homem não criou as coisas que Deus fez. Se você tem esse entendimento da limitação do homem, você consegue compreender o mundo de uma forma totalmente diferente. Entender que você é um indivíduo, você é um ser que Deus lhe criou, que você é especial, que você, ainda que sim, você tem limitações, mas que o outro também tem. Por isso que você tem que sempre, para você conhecer a verdade, você tem que buscá-la. E isso é um trabalho que você tem que fazer em sentido a Deus, por isso que você tem que amar o que você faz. Não é bonito isso? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir. Se você tiver algum comentário, eu gostaria de saber. Vem caminhar comigo nesse canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreva. Até o próximo vídeo.